Olá, pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula aqui no nosso curso técnico em recursos humanos. Então, pessoal que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, apareçam no nosso chat, me manda aqui um oi. A galera que está aqui lá em Beneditinos, Juazeiro do Piauí. Deixa eu ver aqui, ó. Lagoa do Sítio já falou aqui comigo, beleza. São José do Piauí, a galera aí da escola Elvídio Nunes. Deixa eu ver quem mais. São Julião, São Sussuapara. Cadê vocês? Vão aparecendo aqui, vão me mandando aqui um hello, tá certo, gente? Olha, na nossa aula de hoje a gente vai continuar discutindo sobre código de conduta. Tá certo? Então, é um conteúdo muito importante, é um conteúdo que a gente fez uma análise já em aulas passadas, a gente analisou aqui o código de conduta, o código de ética da profissão de recursos humanos de uma forma bem específica. Na aula passada, a gente analisou as 5 dimensões da ética empresarial e na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre implantar um código de conduta dentro de uma empresa. Nós também na aula passada, na verdade, na aula passada a gente analisou as etapas para poder fazer, né, elaborar, aprovar e praticar o código de conduta dentro de uma empresa. E na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre isso. Vamos analisar aqui cada etapa desse código, né? Que momento a gente elabora, como que a gente implanta. Então, vai ser bem interessante, tá certo? Ó, então, tá aqui comigo a galera de Lagoa do Sítio, São José do Piauí, deixa eu ver quem mais. Suapara também está aqui comigo. A professora Fabiana Rodrigues, não é isso? Lá de Picos. O Luzivan, que está aqui sempre comigo. A Fabiana também. A Leidiane também, que está aqui sempre comigo. A professora de São José do Piauí. Que bom, gente, que vocês estão aqui. Então, bora aqui para a nossa aula, continuar as nossas discussões. Como sempre, eu trouxe conteúdos que são bem atuais, então vocês vão ficar aqui, ó, por dentro, beleza? Então, vamos aqui para a gente poder iniciar a nossa aula. Eu sempre gosto da gente poder fazer uma recapitulação da aula anterior, porque assim ninguém fica perdido e também porque todos os conteúdos que a gente analisa aqui na nossa sala de aula, todos eles estão interligados, não é isso? Então vai ser bem mais interessante. A gente sempre recorda o que nós já vimos aqui. Então, vamos aqui para a nossa primeira questão, né? A gente vai relembrar o que a gente falou da aula passada através das nossas questões, dos nossos exercícios, que eu lembro que na aula passada a gente não conseguiu responder, porque não deu tempo, a gente falou demais, né? Então, hoje a gente vai aqui responder, relembrar a aula passada de acordo com os exercícios, beleza? Então, respondam aí comigo. Olha aí, primeira questão, assinale a alternativa verdadeira. Qual é a alternativa verdadeira quando a gente está falando sobre as etapas de implantação do código de conduta, que foi justamente o nosso conteúdo da aula passada? Nós analisamos aqui cada etapa dessa. Vocês estão lembrados, gente? Então, olha aí, cadê Luzivan? Qual alternativa tu acha que tá certa? A Leidiane, a galera aí de São José do Piauí. E outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, gente, responde, participa aqui da aula, não precisa ficar nessa tensão de achar, ai, professor, eu vou errar. É assim que a gente aprende. Eu sei, tá bom, eu sei que parece que é bem clichê essa coisa de ficar dizendo assim, ah, porque a gente pratica, a gente aprende errando. Eu sei que pode parecer clichê, mas é real. A gente aprende praticando mesmo. Qualquer coisa aí na tua vida, tá bom? Então, olha aí, pela lógica, tem como a gente fazer, implantar um código de conduta já começando pela aprovação? Tem como, gente?
eu começo a implantar pela divulgação, eu vou divulgando uma coisa que ainda nem existe, eu não sei ainda nem se foi feita. Não, então qualquer coisa, um código, primeiro a gente elabora, não é isso? Ó, a galera de Seduc do Piauí, eu até perguntei na aula passada quem é a galera de Seduc Piauí, porque só aparece assim para mim, gente, não aparece o nome da cidade, aí, né, fica um pouco difícil de eu lembrar. Mas coloca aí, tá bom? Por favor. Ó, a galera tá dizendo que a letra C começa com a elaboração. Depois da elaboração, o que que eu faço? Olha aí, ó, letra C, alternativa verdadeira. A galera de Seduc 05, qual é o polo? Qual é a cidade de Seduc? A Canavieira. Eu vou aqui, vou anotar a Canavieira, porque vocês não aparecem aqui para mim como Canavieira, entendeu? Aí eu nem tenho como saber. Deixa eu ver aqui. Beleza, é a galera de Canavieira que também está aqui comigo. Ok. Beleza. Então, olha aqui. Vocês acertaram. Por quê? A gente, de fato, começa com a elaboração. Claro, eu chego lá, vocês estão aqui fazendo um curso técnico em recursos humanos. Vocês precisam lembrar que a gente não está fazendo um curso técnico de recursos humanos voltado para uma empresa específica, claro que não. Então, vocês podem seguir carreira, vocês podem trabalhar na gestão de uma empresa que seja um hospital, pode ser uma loja de roupa, pode ser o e-commerce, vendas pela internet, pode ser um programa de televisão, uma emissora, na verdade, de televisão, pode ser uma escola. Então, gente, pode ser inúmeras empresas e dentro dessas empresas, cada uma também vai ter o seu código de ética. E aí, se tu chega lá, não tem, você precisa elaborar, porque é função da administração, do recursos humanos. Então, primeiro tu vai fazer o quê? Elaborar. A gente faz isso de uma forma individual? Não, é de uma forma coletiva. Por quê? Imagina, Canavieira, a galera, o Luzivan, que está aqui assistindo a aula com a gente, ele vai ser o recursos humanos de um hospital privado. Quando ele chega lá no hospital privado, tem as profissões de administração, de contabilidade, tem a galera da medicina, a galera da enfermagem, da fisioterapia, a galera da informática, do sistema do hospital, a galera da segurança, tem a galera da limpeza. Gente, tem muitas pessoas e diferentes profissões dentro de uma única empresa. Então, é óbvio que precisa ter um código de conduta, um código de ética que abarque todas as pessoas que estão ali dentro daquela empresa. É por isso que esse código ele deve ser elaborado de uma forma coletiva e não individual. Beleza? Todo mundo entendeu? Depois que tu elabora, tu manda para uma gestão, tu manda para ali a comissão administradora daquele hospital. Estou dando o exemplo de um hospital, mas pode ser uma loja, uma escola, né? Então, depois que aí a galera vai ler, aí vai dizer, beleza, Luzivan, concordamos com o seu código, achamos que ele realmente está baseado em princípios éticos. Beleza, a gente aprovou. Depois vai ser feito o quê? Divulgação. Por que que é preciso ter uma divulgação? Porque todas as pessoas que trabalham dentro daquela empresa, elas precisam entender que existe um código de conduta ali dentro, que elas não podem agir da forma que elas bem entenderem. Por isso que é preciso ter a divulgação do código de ética. Como assim, professor? Eu vou ficar botando panfleto, eu vou compartilhar no meu Instagram? Não. Você vai marcar uma reunião com a galera, com as pessoas, os colaboradores, os funcionários, vai apresentar o código de ética, vai explicar cada etapa. Aí sim, é isso que é uma divulgação, que também é o quê? Uma implantação, um treinamento. É um treinamento.
Lembra que a gente teve questões lá, né? Sustentabilidade, respeito à multicultura. Então, é um treinamento, é uma aula. Tu vai partir do pressuposto que se tu for falar de respeito à diversidade, tu vai pensar assim, beleza, a Fabiana, ela é minha colaboradora, ela não tem nenhuma noção do que é o respeito à multicultura. Então, tu vai dar essa aula. Porque se tu vai treinar, então, tu precisa explicar, precisa deixar bem claro, ter uma linguagem transparente, fácil de entender para as pessoas que trabalham com você. Para depois, se alguém quebrar um código de ética ou está lá na tua empresa, lá no hospital, que eu dei o exemplo, compartilha a ficha médica de um paciente, aí a pessoa não vai poder dizer, mas eu não sabia que não pode. Aí você vai dizer o quê? Sabia, porque nós temos um código de ética, tivemos um treinamento, você estava sabendo do código de ética e conduta do hospital que você está trabalhando, né? Então, é justamente isso aí, até uma forma de segurança, tá certo? E aí, depois que esse código ele foi elaborado, foi aprovado pela administração, está sendo implantado dentro da empresa, os colaboradores, os funcionários já receberam um treinamento, aí tu vai dizer assim, beleza, nunca mais vou pegar nesse código, me deu tanto trabalho para fazer, estou cansado, nunca mais vou pegar? Não, vai pegar sim. Porque você vai precisar estar sempre avaliando, você vai estar precisando sempre monitorar, saber se aquele código de conduta que tu fez, elaborou de forma coletiva dentro daquela empresa realmente está sendo colocado em prática. Porque o código de conduta, gente, não é para ficar guardado lá na gaveta, criando mofo, criando poeira. É para ele existir na prática. Tu precisa conhecer, tu precisa saber quem que segue esse código de conduta ou não. Não pensando em punir a pessoa, mas pensando que, de fato, para uma empresa, ela tem um clima organizacional saudável, a cultura empresarial, de fato, está ali presente, você precisa... Não, tá bom. Você precisa, de fato, conhecer, colocar ele na prática. Então, é por isso que aqui a alternativa verdadeira é a letra C. Muito bem a galera aí que respondeu. Agora vamos aqui, outra questão. Olá, Thaisa Carvalho, boa tarde. Olha aí, Thaisa, estou relembrando que a gente discutiu na aula passada sobre código de conduta e as etapas de implantação dele, tá bom? Estamos aqui relembrando através de exercício. Vou ler aqui com vocês esse texto, que está justamente no livro Etapas do processo de elaboração de um código de conduta em microempresa e empresa de pequeno porte. Uma proposta. Beleza. Então, lembrando, eu sempre coloco aqui as fontes, tu pode entrar lá, tá certo? Tem um link. Então, tem dizendo assim... De acordo com Umberg, algumas perguntas poderiam ser feitas para acompanhar e monitorar para saber se, de fato, os programas de ética funcionam nas empresas. Como exemplo, seguem algumas delas. Não, tá errada essa vírgula. Como, por exemplo, segue aqui algumas dessas dicas. Gente, olha, os empregados conhecem e seguem o código de conduta? E aí, tu tem uma empresa... Tu tem um código de conduta, porque toda empresa tem um código de ética. Já tivemos aula aqui da ética profissional e da ética empresarial. Ok. E aí, o que adianta? A Thaisa, ela tem uma empresa de cosméticos, né? Então, a Thaisa tem lá a marca dela de maquiagem. Ela vende pela internet, mas ela tem também uma loja física, tem ali os colaboradores que realizam aquele trabalho junto com ela, e ela tem uma ética dentro da empresa dela, baseada no respeito, na empatia, no respeito à multicultura, valorizando a sustentabilidade. E aí... ela precisa saber, gente, as pessoas que trabalham na minha empresa são pessoas que estão aí tendo atitudes éticas? Ou são pessoas que desrespeitam o cliente quando entra, desrespeita a galera que trabalha ali com, né, uma determinada pessoa?
Então não tem como, tu tem que saber se as pessoas que estão ali dentro da tua empresa, elas conhecem o código de ética, gente, elas cumprem totalmente esses códigos. E os consumidores da empresa de maquiagem aqui da Taísa, conhecem o código de ética, conhecem a empresa da Taísa como uma empresa ética? Ou conhecem a empresa da Taísa, vão dizer, gente, eu comprei um batom lá na empresa da Taísa e simplesmente o batom me deu alergia, eu entrei em contato e ela disse que não vai resolver. A pessoa vai queimar a imagem aí da empresa da Taísa e ela tá certa, porque a Taísa não resolveu, porque a Taísa tem um código de ética que ela não coloca na prática, tá certo? Então, qual etapa do processo de implantação do Código de Conduta Empresarial foi descrito no texto, gente? E aí, o que vocês acham? Olha aí o texto, olha. Para poder começar, né? Algumas perguntas poderiam ser feitas para acompanhar e monitorar para saber se esse código ele de fato está sendo colocado em prática. Temos aqui alguns questionamentos, né? Será que a galera conhece? Será que a galera segue o código de conduta? E aí, o que vocês acham? Então, qual alternativa está verdadeira? Olha aí, monitoramento. A própria questão te deu bem aqui a dica, ó. As perguntas para tu acompanhar. Monitoramento, gente, é o quê? É acompanhar. É tu tá ligada para saber se aquele código está acontecendo. A gente falou sobre isso na aula passada, por exemplo, sustentabilidade, respeito à multicultura, que são aí as dimensões, uma das 5 dimensões da ética empresarial. Aí eu tô lá dizendo, gente, eu quero que a gente seja uma empresa que a gente respeite, que não tenha nenhum tipo de discriminação. Mas do que adianta eu dizer isso se no cotidiano isso não acontece? Se no cotidiano eu fico lá 1 hora inteira falando em uma reunião sobre diálogo, sobre comunicação positiva, na hora que a reunião termina, a galera vai lá para fora tretar, do que adianta, gente? Para que serve um código de conduta se ele não é colocado na prática? Por isso que você precisa o tempo inteiro ficar se perguntando. Certo? Beleza, gente. E aí, será que essa empresa que eu estou gerindo, ela tem um código de conduta, ela tem atitudes éticas? As pessoas que estão trabalhando comigo, elas são éticas, entendeu? Essa é a pergunta o tempo inteiro. Olha, terceira questão. O código de ética elaborado deve ser comunicado para as partes interessadas. Uma boa comunicação do código é um ponto importante para o sucesso da implementação. Olha aí, uma boa comunicação. Foi uma das nossas primeiras aulas aqui, foi justamente sobre comunicação. Então, qual etapa do processo de implantação do Código de Conduta Empresarial foi descrita no texto? E aí, galera? Olha aí, está falando de comunicação, explicar para as pessoas que estão dentro daquela empresa quais são as regras que devem ser seguidas lá dentro. Ok? Então, bora lá. Qual é a alternativa verdadeira? A divulgação, é a comunicação. Tu vai fazer aquela reunião, tu vai explicar quais são os valores, quais são as normas que vocês compartilham ali dentro daquela empresa. Tá certo? Então, aqui, a alternativa verdadeira, letra B. Ok, gente? Todo mundo entendeu? A Taísa, o Luzivan, a galera de São José do Piauí, a galera de Canavieira, Lagoa do Sítio, tudo certo, né? Bom, então agora vamos aqui entrar no nosso conteúdo de hoje, que é o código de conduta. Quem são as pessoas que são impactadas, que precisam de fato aí saber qual é o código de conduta de uma empresa? Olha aí, gente, a quantidade de pessoas
Segundo o Código das Melhores Práticas de Governança, o Código de Conduta, ele abrange muitas pessoas. Quem? Então, imagina, vou voltar aqui, né, para a Thaisa, que está no nosso bate-papo. Cadê tu, Thaisa? Manda um oi aí. A Thaisa, ela tem essa empresa, né, a Thaisa Beauty. A Thaisa aqui, a empresa dela é de beleza. E aí, a Thaisa, ela, gente, precisa. Quem são as pessoas que precisam saber do código de conduta que a empresa dela compartilha? Obviamente que nós iremos começar pelos funcionários, claro. Também pode ter um conselheiro, pode ter um sócio. Aí a Thaisa me convida, ela diz, olha, Kelly, eu quero abrir aqui essa empresa de maquiagem, então quero que tu seja sócia, minha sócia. Eu vou dizer, olha, Thaisa, eu vou investir um dinheiro aí na tua empresa. Então também precisa estar a parte do código de conduta. E a gente vai entender por quê. Os diretores, os gestores, os administradores, a galera que fornece o material para virar maquiagem. Então, aqui são todas as pessoas envolvidas nesse processo, certo, gente? E aí vem também as pessoas que têm o interesse pela empresa. O governo, a mídia, a comunidade. Como assim, professora? Quem que vai ter interesse? Qualquer pessoa que pretende comprar os produtos aqui da marca da Thaisa vão ter interesse naquela empresa, né? Então, é a mesma coisa que, olha, a gente... Deixa eu ver aqui um nome real. Todo mundo aqui provavelmente sabe daquela digital influencer, criadora de conteúdo, que é a Bianca Andrade, que ela tem uma marca que é a Boca Rosa. Coloca aqui no bate-papo, se vocês estão ligados de quem eu estou falando. E aí eu lembro, né, que até um tempo atrás virou uma polêmica, porque ela deixou escapar entre aspas, né, gente? Porque essa galera tem toda uma estratégia envolvida. E aí ela deixou escapar nos stories dela toda a estratégia dos stories para a semana inteira, do conteúdo que ela ia criar. Então tinha dizendo assim... Era uma lista assim, acordar às 9, fazer um story com uma frase motivacional e uma xícara de café. Às 9h30, postar 3 stories no máximo com o filho dela. 1h, compartilhar o almoço. 3h, fazer uma maquiagem. Entendeu? Então, ela tinha estratégias ali e ela tem uma empresa, não é isso? Que comunica com a sociedade, que se comunica ali com a comunidade dela, que são as pessoas que vão comprar o seu produto. Então, ela precisa ter muito claro, e com certeza ela tem um código de ética também dentro da sua empresa, né? Porque ela é uma pessoa famosa, ela é uma pessoa, uma figura pública, e qualquer coisa que ela venha a fazer dentro daquela empresa que quebre o código de ética, aquilo ali vai manchar, vai impactar a imagem daquela empresa. Então, é por isso que todas as pessoas envolvidas com aquela empresa precisam saber do código de ética. Certo? E aí, quando eu digo assim, a comunidade, é porque, por exemplo, tá lá, ela faz um determinado produto, né? Uma sombra para os olhos. E aí, a sombra para os olhos acaba dando uma irritação no olho das pessoas que estão usando. As pessoas que estão usando vão lá nas redes sociais e vão começar a dizer, olha, a maquiagem está me dando alergia, eu quero o meu dinheiro de volta, o que que a gente tem aqui, o que que a gente tem que fazer? E aí, a dona da empresa, ela pode muito bem dizer, gente, eu não vou devolver dinheiro para ninguém. Vai ver a pessoa, ela que não pode usar um determinado produto, ela usou, deu alergia, e agora ela quer culpar a marca. Bom, isso aí também pode ser considerado um ato antiético. A pessoa ela pode muito bem ir atrás dos direitos dela para que ela possa receber o seu dinheiro de volta, não é? Então, o código de ética, a cultura da empresa também deve ser algo disponível para as próprias pessoas que estão ali consumindo aqueles produtos. Tá certo, gente? Então, isso aqui também vem para a ideia da nossa transparência. Tu precisa e também a questão da responsabilidade que você assumiu a partir do momento em que você assume ali uma posição de gerência, né, de uma determinada empresa. Tá certo?
Bom, aqui eu quero que agora a gente vá falar sobre o código de conduta. Nós temos as normas de conduta ao público interno e ao público externo. O público interno, enfim, são as pessoas que trabalham de forma direta dentro daquela empresa. E o grupo externo são as pessoas que estão fora da empresa, mas que vão consumir ou prestar serviços para a tua empresa, ok? Então, por exemplo, normas de conduta ao público interno. Quem é o público interno? Começa com os funcionários. Então, eu tenho um restaurante, eu sou a dona de um restaurante, tenho lá sou recursos humanos, também sou, vamos imaginar, né, que eu sou a recursos humanos de dentro desse restaurante. Então, o código de conduta, ele precisa ser compartilhado para todo mundo que trabalha no restaurante. É a cozinheira, é a galera que lava o prato, é a galera que limpa, é a galera que serve, é a galera que faz o drink. Então, todos os funcionários devem conhecer, respeitar e praticar ações que vão contribuir para que aquela empresa ela tenha uma posição ética diante da sociedade, não é isso? Vocês concordam? E aí, né, agora eu dei o exemplo de restaurante, eu lembrei do caso que aconteceu, que foi em Salvador, não, foi em Portugal. Né? Vocês chegaram a ver isso na televisão, que foi o caso lá com dois artistas aqui no Brasil, que é a Giovanna Eubank e o Bruno Gagliasso, em que eles têm dois filhos negros, eles estavam lá no restaurante em Portugal e uma mulher começou a dizer falas racistas, né? E aí foi muito falado também sobre o fato de cadê o restaurante, né? Porque eu sou uma empresa, eu sou um restaurante, eu sou uma empresa então, né? Então, a pessoa que está ali e ela começa a ter uma atitude como essa, onde é que está, sei lá, o gerente do restaurante? Porque muitas vezes o próprio garçom, gente, ele nem consegue ter força, ele nem consegue resolver também ali a questão, porque ele acaba até virando uma vítima. Então, cadê a gerência do restaurante para ir lá e dizer, olha, eu vou chamar a polícia para você, porque você está tendo aí uma atitude que é crime, né? É crime no Brasil, também é crime na Europa, então tal que ela foi levada para a delegacia. Então, isso aqui, é por isso que entra aqui uma questão pessoal, né? Uma questão de ética sua, de você estar vendo uma pessoa com várias falas racistas e tudo bem, nada é feito, tudo bem, não está me incomodando, eu não vou fazer nada. E aí a gente esquece que a ética, o respeito, ele deve ser pensado em um ângulo coletivo. Não é porque a Leidiane, ela tem um ato preconceituoso comigo, e aí a Thaís, ela vai dizer, tudo bem, foi com a Kelly, eu não tô nem aí, não é problema meu. Né, gente? A ética, ela é vista em um panorama e uma base coletiva e não individual. Não é isso? Então, e aí, cadê o restaurante? Aí tu tá lá, tu é o RH desse restaurante. Tu vê lá algo acontecendo como um crime como esse. E aí tu faz o quê? Tu não faz nada? Claro que tem que ser feito. Cadê teu código de ética da tua empresa? Professora, mas o meu restaurante eu vendo comida, a pessoa vai sentar, ela vai pagar a comida dela e ela pode falar o que ela quiser. Claro que não é assim, gente. Não é assim, entendeu, que funciona. Existem crimes e crimes que são em qualquer lugar. Tá certo? Então, aqui é que entra a ideia das normas de conduta ao público interno. Precisa saber qual é o código de ética da tua empresa, que esse tipo de coisa não pode ser permitida. Não é isso? Bom, dentro de uma empresa também pode ter os conselheiros. Justamente dentro de uma empresa, uma multinacional, ou que ela tem um porte muito grande, geralmente ela tem a galera ali que é considerada conselheiro, porque provavelmente tem uma parcela das ações daquela empresa. Então, é óbvio que também precisam estar sabendo do código de ética dessa empresa. Tá certo? Justamente para que possa não ocorrer, né, conflitos, né? Porque aí todo mundo está sabendo qual é o código de ética da empresa em que você apoia, em que você trabalha. A galera que é sócia ou associados
dessas empresas, gente, também devem seguir uma norma de conduta. Tu imagina, né? Tem aqui a empresa da Janiele Brito, que está aqui no nosso bate-papo, né? E aí a Janiele, ela vai tá lá num restaurante, ela briga com a pessoa e bate uma pessoa. E ela é sócia, e ela é minha sócia lá na minha empresa. Aí ela briga com a galera no restaurante, no mesmo dia sai lá na internet, no Twitter, na televisão, de que ela brigou com alguém. Tá ouvindo, Janiele? Que tu brigou com a galera lá no restaurante, tu bateu em uma pessoa, tu foi parar na cadeia. Aí eu vou dizer, Janiele, mulher, não tem condição. Não tem condição. A gente trabalha juntas aqui nessa empresa. Tu é minha sócia, mas tu se envolveu em um caso super antiético. Porque tu foi para um restaurante, tu bateu em uma pessoa, tu foi parar na cadeia, na prisão. E aí, como é que fica? Porque é claro que a imagem dessa empresa ela também vai ser comprometida. Tá certo, gente? Então, o código de ética não é só para quem trabalha ali de forma direta, mas são para as pessoas que estão ligadas de alguma maneira a uma determinada empresa. Tá certo, pessoal aí de Madeiro, Piauí, que está aqui com a gente. Bom, bora ver. Os diretores, os gestores, os administradores também precisam saber, conhecer o código de ética da empresa em que eles estão administrando. Ah, mas é porque o código de ética é algo que apenas o RH ele vai se preocupar? Claro que não. Porque lembra que a gente aprendeu que os códigos de ética de uma empresa, o código de ética de uma empresa, ele é feito de uma forma coletiva, com todas as pessoas que estão ali, né, com as suas profissões dentro de uma determinada empresa, elas também vão participar daquilo. Então, é óbvio que os diretores, os gestores, os administradores precisam saber e precisam colocar na prática esse código de ética, tá certo? E por quê? Muitas vezes a gente sabe que existem hierarquias dentro de empresas, mas a gente não pode pensar que uma pessoa, por ela ser a diretora, ela tem que ter uma posição autoritária em que apenas a sua opinião é levada em consideração. Um trabalho, uma empresa, gente, uma organização, como nós já aprendemos aqui, é algo orgânico, porque tal que é feito por pessoas prestando serviços para outras pessoas. Uma pessoa que é a diretora, ela não pode achar que por ela estar em uma hierarquia, ela vai se achar superior aos outros e vai dizer, não, código de ética aí, o que pode ser feito ou não feito, é só para uma determinada galera, é só para os funcionários que estão abaixo de mim. Isso aí para mim não existe? Claro que não. Código de ética é para todas as pessoas que trabalham dentro de uma determinada empresa. A observação 2 que eu coloquei, o exemplo de conduta, ele deve se iniciar pela autogestão. Todo mundo aqui já ouviu aquela frase de que o exemplo, né, gente? O exemplo é tudo. A gente aprende pelo exemplo, tá certo? Então, não adianta eu ficar aqui, por exemplo, falando 1 hora sobre ética com vocês, e na hora que eu sair aqui do canal Educação, eu atropelar uma pessoa e eu nem prestar socorro. Ah, não adianta, porque eu já expliquei, ética, ela não é relativa. Não tem como, então tudo bem, eu sou ética enquanto eu estou dando aula no meu ambiente de trabalho, depois que eu não estiver mais dentro do meu ambiente de trabalho, eu não sou a professora Kelly, eu sou apenas a Kelly, então tudo bem eu ser antiética? Claro que não, gente. A ética, ela deve fazer parte do nosso cotidiano, das nossas ações dentro da sociedade. Então, por isso mesmo, né, que ela deve ser aplicada em todos os momentos para todas as pessoas que estão dentro de uma empresa, seja naquela hierarquia que ela é a diretora, ela é a CEO, ou seja lá na pessoa que ela está com um cargo menor, tá certo? Todas as pessoas aqui, dentro de uma organização, elas precisam ter uma postura ética.
Bom, agora vamos aqui para o público externo. A gente fala muito do público interno de uma empresa, né, que são os funcionários, os diretores, os sócios, mas a gente também precisa analisar o público externo, porque geralmente é o público externo que vai fazer com que tua empresa se mantenha, porque tu vende um produto, seja ele qual for. Então, quem é o cliente? Gente, bom, ele é o potencial, né? É a galera que compra o teu serviço, que compra a tua ideia. Então, é óbvio que esse cliente, ele também precisa ter noção do código de ética daquela empresa. Tá certo, gente? Então, imagina assim, eu quero fazer uma publicidade. Então, eu vou procurar uma empresa que ela tenha princípios e valores que eu compartilho, porque senão não faria sentido. Então, eu sou uma cliente, eu vou comprar um serviço, tá certo? E aqui, inclusive, eu trouxe até um ponto em que foi o código de ética do Banco do Itaú, em que ele tem um tópico lá que é sobre clientes e usuários. E lá tem dizendo assim, os clientes e os usuários são a nossa razão de ser. E realmente é, porque se eu faço uma empresa para vender picolé, para vender biquíni, ou o Canal Educação, que é uma empresa que presta serviços, né, em relação à educação, eu preciso que alguém compre meu serviço, eu preciso que alguém acredite no meu produto. Seja se eu sou uma empresa que eu faço materiais para uma cirurgia, eu sou uma empresa que eu faço brigadeiro, que eu faço um bolo, eu preciso ter cliente. Realmente, os clientes são a razão de uma empresa existir, porque se eu estou prestando serviço, se eu estou desenvolvendo um produto e ninguém compra, gente, eu vou à falência. Então, é óbvio que os clientes, eles também precisam, né, saber quais são os códigos de ética, ter isso muito bem claro. A gente precisa conhecer quem é o nosso público. E isso, gente, tem sido um tema cada vez mais abordado, principalmente com as redes sociais, né? Porque a gente precisa saber quem é a nossa comunidade, quem é o público da nossa empresa, né? Inclusive, como hoje nós temos inúmeras profissões aí que são novas, né? Porque digital influencer, criador de conteúdo é uma profissão, gente. Muitas pessoas, elas fizeram ou um curso de publicidade ou de jornalismo, e muitas pessoas não têm nenhum curso superior, mas também estão ali dentro da internet, criando seus conteúdos, né? A internet, ela tem um código, uma linguagem própria, e a gente precisa dominar. Então, isso aqui é a ideia, né, de tu conhecer quem são a tua comunidade, quem são as pessoas que compram os teus produtos. É muito interessante que a gente se ligue nisso. Eu vou falar um pouco mais sobre isso ainda na aula de hoje. Então, olha, os fornecedores, os terceirizados, os prestadores de serviços, ainda que externos, eles também podem se submeter às normas de conduta interna de uma empresa, né? E aí, exemplos, é o caso de empresas que se negam a aceitar fornecedores que tenham mão de obra escrava ou que tenham preferência por adquirir, né, produtos sustentáveis. Então, quando a gente diz assim, né, como é que eu sou uma empresa que eu falo de, eu sou uma empresa que eu falo de sustentabilidade. E aí eu vou precisar, né, eu crio conteúdo sobre sustentabilidade na internet. Sou digital influencer, sou uma empresa, crio conteúdo sobre sustentabilidade na internet. Ok. Ou então é a mesma ideia de dizer assim, eu me imagino uma criadora de conteúdo que eu sou vegana. Eu lembro até que teve uma polêmica, assim, há um tempo atrás. Provavelmente aqui vocês conhecem a Angélica, né, gente? Eu sei que vocês são jovenzitos, mas eu acho que vocês conhecem a Angélica. E aí a Angélica, ela disse, né, eu não sei, ela diz que é vegetariana. Ou seja, ela não consome nenhum alimento que tenha origem animal.
né? E lembrando, carne vermelha é animal e frango e peixe é animal também, tá, gente? Ovo também, verdade. Ovo também, mas tem os ovolacos vegetariano, né? Que é a galera que come o ovo, mas não come a carne. E aí, ela, gente, disse que era vegetariana, e aí ela fez uma propaganda, eu lembro que eu acho que foi da Sadia, e lá na propaganda ela tinha que comer uma salsicha, e aí parece que ela faz de conta que come a salsicha e fica lá rindo. Salsicha delícia, melhor comida que eu já comi na vida. E aí muita gente levou, né, levou pra internet, começaram a falar, que como que a mulher ela sempre falava, eu sou vegetariana, eu não consumo carne e tal. E aí ela fez uma propaganda de um produto que tem origem animal e aí depois ela se justificou dizendo assim: "Não, gente, mas eu não comi a carne". E olha como é problemático. Porque, então, ela não deveria ter aceito fazer aquela propaganda, né, gente? Como que eu vou fazer a propaganda de um produto que eu não consumo? Então, eu estou te vendendo uma mentira, porque eu nem sequer como aquilo ali. Então, a gente também, né, é o sentido de pensar com quem que a gente vai trabalhar. Então, tu tem uma empresa que é uma empresa alimentícia, de produtos alimentícios, tu tem uma empresa que o teu código de ética, tu fala, a gente preza pela verdade, pela transparência, a gente fala de onde que são os animais que a gente mata para virar alimento, de que forma que eles morreram, tem toda essa transparência. Aí eu chamo uma pessoa para fazer a publicidade de uma pessoa que nunca nem comeu o meu produto. Nunca comeu o produto da empresa? Não tem como, gente. Então, faltou a ética aí, porque faltou a transparência, faltou a verdade. E aquilo ali vai recair sobre ti, porque eu lembro que virou uma polêmica na época, né? Como assim? Por que que fizeram com ela? Porque ela é famosa, porque ela tem um rosto que todo mundo conhece, porque a minha mãe vai ver na televisão, nossa, Angélica, como essa marca é? Pô, deve ser muito boa, porque ela é uma artista famosa. Vou comprar a marca que a Angélica está fazendo a propaganda. Aí eu compro a marca nem sequer, nem é boa, ou pode ser também, mas a verdade ali, né, é que não teve transparência entre a empresa e o seu público. Tá certo, gente? É claro que isso também não é algo positivo. Ok? Vocês estão entendendo? Olha, o concorrente. Então, o concorrente também o externo, né? E aí deve ser, o concorrente, ele também deve ser tratado com respeito. Fale sobre seu concorrente com sinceridade, com profissionalismo. Essa ideia da gente não é gincana de escola, em que a gente fica, meu concorrente, o produto é horrível, o produto não funciona. Não foque nisso, né? Faça seu trabalho, tente fazer o seu trabalho da melhor forma, independentemente do seu concorrente. Não faz isso aí em relação à publicidade, gente. Já foi constatado entre as fake news aqui, né? Do que adianta eu lançar uma fake news, uma mentira sobre uma determinada marca na internet? Provavelmente aquela marca, ela pode ter até uma queda nas vendas dela, mas isso não quer dizer que a minha marca vá aumentar a venda. Então, imagina que eu e a galera de Sussuapara, a gente concorre porque a gente tem empresa de roupa, eu e Sussuapara. E aí eu começo a lançar um monte de fake news, de notícias falsas sobre a empresa lá da galera de Sussuapara. Tudo bem, Sussuapara pode até ter uma queda nas vendas dela, mas isso não vai fazer automaticamente as minhas vendas subirem. Certo, gente? Não quer dizer que quando eu invento boato, ou uma fofoca, ou eu fico analisando de uma forma negativa o trabalho dos outros, não quer dizer que o meu trabalho ele vai ser reconhecido a partir disso, né? O teu foco aí, ele está indo para outro lado. É por isso que a gente tem que se focar no nosso, a gente tem que se concentrar no nosso trabalho, no nosso profissionalismo. Tá certo, gente? Então, olha, se no ato da venda tu está vendendo um produto e o seu cliente falar sobre o seu
concorrente, evite falar mal, colocar defeitos, porque ao fazer isso, gente, o seu cliente provavelmente ficará desconfortável e não vai mais confiar em você. Tá certo? Então, tu aproveita, questiona o que ele acha do produto concorrente, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, tá certo? Isso aqui, por isso que é muito importante que tu conheça quem é o cliente da tua empresa. Se tu tem uma empresa de cosmético, uma empresa que é dos serviços aí de comida, de hotelaria, de, sei lá, clínica, uma escola, não adianta, tá certo? A gente sabe que isso na política é muito comum, que a galera na política faz isso demais, né? De ficar falando mal um do outro muitas vezes, e aí eu tô falando isso porque dia 16, que foi ontem, né? A campanha eleitoral, ela teve início, né? Inclusive, vocês viram, né? A Lourdes Mello, que é uma das candidatas aqui ao governo, foi parar nos top trends ontem no Twitter. Eu acho que ela ainda tá, por causa de uns vídeos, né? De um debate aí que caiu na internet. E aí, gente, não adianta. Olha, por exemplo, a galera, eu faço uma pergunta, tá lá eu e a Janiele em um debate. Eu faço uma pergunta para a Janiele, quais são as propostas da Janiele. Ao invés da Janiele defender as propostas dela, ela vai me atacar. Ela vai dizer, Kelly, você não fez lá na educação, não fez nada lá na saúde. Sendo que é a oportunidade da Janiele, que está aqui no nosso bate-papo com a galera de Madeiro, dela fazer a fita dela fazer a propaganda dela chamar o público que ela quer para que possa votar nela. Mas não, a Janiele vai fazer o quê? Ela vai apontar os meus erros. E a gente sabe que é assim que funciona um processo eleitoral no Brasil, né, gente? Mas que a sua empresa não seja dessa forma, que a sua empresa ela possa focar nos seus objetivos, na sua missão, na sua visão. Porque, gente, ficar apontando o defeito do concorrente não faz a tua empresa se tornar melhor. Tu só está apontando o erro dos outros. Será que tu não repete esses erros lá dentro da tua empresa também? E aí, é para realmente refletir, né? Bom, ainda dentro do Código de Conduta do Público Externo, a gente também precisa falar do quê? Da imprensa, da mídia, gente. E aí, volta para aquele caso que a gente comentou aqui, da atriz que teve a sua ficha médica exposta, né, na internet, em que a enfermeira pegou a ficha médica dela, levou para um jornalista aí, né, que só sabe fazer fofoca, né? Lembrando que fofoca, gente, tem fofocas aí que é com crime, né? Como foi esse caso? Lembra que a gente comentou aqui sobre o caso da atriz que passou por uma violência sexual, né, foi ser atendida dentro de uma clínica particular e a clínica, uma enfermeira pegou a ficha médica dela, soube o que havia acontecido e começou a espalhar na mídia para poder, né, parece que era em troca de dinheiro e ela foi demitida, porque, óbvio, ela quebrou o código de ética profissional e também empresarial. E aí eu te pergunto, tu é uma pessoa famosa ou anônima, aí tu fica sabendo que aquele hospital, ele compartilhou, foi antiético, porque não prezou pelo sigilo da paciente e espalhou a ficha médica dela. Tu vai ter coragem de ir dentro desse hospital de novo? Eu não teria. Mesmo que eu fosse anônima, eu não teria. Porque eu já saberia que era uma empresa antiética, porque tem pessoas ali que não respeitam o paciente. Então, isso cai na mídia, gente. É óbvio que essa empresa ela vai ficar prejudicada. Ela vai ter a imagem prejudicada. Aí tu pode dizer, tá, professora, mas a enfermeira ela foi demitida. Beleza, mas mesmo assim tu fica com a imagem prejudicada, gente. Isso envolve muitas questões, tá certo? Quantos programas de televisão aqui no Brasil é que o apresentador, ele já falou algo que foi preconceituoso, caiu na internet, as pessoas cobraram. Na mesma hora, a emissora ela vai se retratar para dizer que ela não concorda com aquele tipo de atitude. Foi isso que aconteceu com aquele, né, uma pessoa que tem uma
uma coluna, né, no Metrópolis, que é um site que existe aqui no Brasil, que é aquele jornalista Léo Dias, né, quando ele compartilhou o que havia acontecido com a atriz, na mesma hora a empresa ela foi lá e se pronunciou, dizendo que ela não concordava, que ali eram atitudes que realmente haviam sido antiéticas. Tá, mas ela diz, eu não concordo, mas o jornalista continua lá, trabalhando lá. Pelo visto, ela concorda em uma determinada parte, né? Então, isso aí mancha a imagem da tua empresa, não tem como. Tá certo? E hoje, gente, a gente precisa se ligar que cada vez mais as pessoas elas estão conectadas na internet. Algo acontece lá na tua empresa, né? Imagina algo que seja numa escala muito grande ou não, isso cai na internet na mesma hora, né? Aqui na cidade de Teresina, no finalzinho do primeiro semestre, eu até comentei com vocês, né, sobre o caso dos postos de gasolina, que tinham gasolina adulterada, e a galera, fizeram uma matéria, saiu no jornal aqui na cidade de Teresina, e a galera começou a compartilhar, porque todas as matérias de um jornal, gente, também fica lá no site do jornal, né? É só tu entrar no site, tu consegue acompanhar todas as pautas. E a galera compartilhou o vídeo pelo WhatsApp, né, marcando, olha, os postos de gasolina de Teresina que tem a gasolina adulterada. Eu ainda vou lá naquele posto? É claro que não, porque eu sei que está adulterada e eu vou ficar com prejuízo. Então, cai na internet. Hoje, absolutamente muita coisa está lá nas redes sociais, né? Então, que a gente precisa se ligar nisso aí. Porque a galera hoje acha que é assim, eu vou pedir desculpas. Eu peço desculpa porque eu sei que foi uma atitude errada e está tudo resolvido. Bom, óbvio que você precisa pedir desculpas, mas resolver não resolve. Então, alguma coisa precisa ser feita, alguma atitude precisa ser tomada. Então, que vocês pensem sobre isso aí, justamente pelo impacto das redes sociais e também de outras informações que circulam na internet. A internet, gente, ela tem uma comunicação própria, uma comunicação específica. Então, é necessário ter políticas claras em relação a esse veículo, né? Então, por exemplo, aqui o canal Educação tem um Instagram. Vocês seguem o Instagram do canal Educação? Lá a gente tem uma mídia social, né? Agora a gente tem uma pessoa que é responsável pelo Instagram. Então, ela cria pautas, ela cria conteúdo, ela faz um vídeo animado, ela passa alguma informação, porque hoje tem sido cada vez mais comum que empresas tenham redes sociais. Existe até a ideia, né, que se tu tem um negócio para vender, para prestar um serviço, tu precisa ter uma rede social, porque muitas vezes é assim que as pessoas elas vão se informar, elas vão conhecer o teu trabalho. É por isso que hoje, cada vez mais, a gente tem pessoas que criam, que trabalham só falando sobre estratégia na internet. Como é... Então, imagina, tu que vai se formar aqui em recursos humanos. Tu pode abrir um Instagram para falar sobre a tua profissão, para dar dicas, para falar sobre o código de conduta, para falar sobre a importância do RH dentro de uma empresa, qual é a função do RH dentro de uma empresa, qual é a vantagem de ter um RH dentro da tua empresa. Tudo isso tu pode estar criando conteúdo na internet. A gente tem professor, médica, engenheira, modelo, atriz, todo mundo criando conteúdo na internet, não é? Justamente porque também lá na internet é uma forma de tu mostrar o teu trabalho. E, claro, de tu também conseguir clientes através daquela demonstração. Então, é por isso, gente, que as empresas elas estão cada vez mais presentes na internet, né? E isso é um ponto muito importante para a gente poder se ligar, tá bom? Deixa eu ver aqui o comentário da galera de Sussuapara. A galera diz assim, Isnaba, por favor, afaste também um pouquinho essa caixinha, para eu ler aqui até o final. Já vai, Sussuapara, eu leio já. Ah, foi, né? Sussuapara disse assim, professora, que ocorreu um fato. Na inauguração do parque, foi contratado um cantor
E ele até foi, subiu no palco, mas não cantou. Resultado, o empresário no outro dia se retratou e no final quem não foi ético foi o cantor. Ah, mas o que foi, Sussuapara? O cantor ele foi contratado, mas ele não recebeu o dinheiro. Foi isso que aconteceu? Explica aí para mim direito essa história. Eu quero saber, porque teve uma inauguração de um parque lá, foi contratado o cantor foi. Ah, ele recebeu e não cantou? Ah, gente, ele eu vou te dizer também, né? O parque aquático em Sussuapara é. Nossa, interessante. Como é? Ele recebeu e não cantou? Não, sim. Explica aqui para mim direito, porque eu estou vendo aqui que a nossa aula ela está chegando ao final, mas fica aqui, porque daqui a 3 minutinhos eu estou de volta e eu vou iniciar a aula justamente com o comentário da galera aqui de Sussuapara, tá certo? Então fica aí, porque daqui a 3 minutinhos eu estou aqui para a gente continuar discutindo, tá certo?